Olá! Mais uma vez estamos aqui para um episódio da RCC Brasil, através do Ministério de Fé e Política, onde nós trazemos até você um momento formativo em honra a São Tomás Moro. E esse episódio do mês de setembro é um episódio muito importante para nós. É um momento que queremos aproveitar para louvar ao Senhor Jesus. Louvar pelas mais de 300 vigílias Brasil afora pela nação brasileira. No último dia 6 para dia 7 de setembro, nós estivemos a noite toda louvando, cantando, adorando o Senhor, mas principalmente clamando para que a misericórdia de Jesus se derramasse sobre a nação brasileira. Um outro fator que faz com que esse vídeo do mês de setembro seja particularmente importante é que é o último vídeo antes das eleições. Então, ainda dá tempo. Dá tempo de você pesquisar sobre os candidatos da sua cidade, pesquisar sobre a vida de cada um, pesquisar as propostas, pesquisar sobre o partido e, além de tudo, você se debruçar em oração pela nação brasileira, por cada um dos mais de 5 mil municípios Brasil afora, para que a vontade de Deus prevaleça em cada município para o bem do povo e para a construção da tão sonhada civilização do amor. É neste mês de outubro que nós iremos escolher os vereadores e os prefeitos e vice-prefeitos de todas as cidades do Brasil, com exceção de Brasília. Então é momento da gente refletir qual o Brasil que nós queremos para os próximos 4 anos. Quais as cidades que nós queremos para os nossos 4 anos? Aqui na minha cidade, eu sei o que eu quero para os próximos 4 anos. E você aí na sua? Nós precisamos olhar para cada candidato, a vereador, a prefeito, a vice, com um olhar muito criterioso, voltado com base para os princípios e valores cristãos. E para nos ajudar nesse momento de escolha, nesse momento de discernimento, de reflexão sobre qual candidato que mais merece o nosso apoio, o nosso voto, eu quero trazer 5 passos, 5 critérios que vai nos ajudar nessa escolha. Primeiro, sobre o valor do voto. Eu preciso ter a consciência que voto não tem preço, voto tem consequência. E o meu voto traz consequência não apenas para mim, mas para toda a população. Um segundo ponto que eu preciso levar em conta no momento de escolher esse candidato é sobre a competência do seu mandato. É muito comum a gente deparar com determinados candidatos que prometem algo que não podem cumprir. A intenção é boa, é uma intenção reta, porém não cabe ao seu cargo executar determinado projeto. Um exemplo, um vereador que faz uma promessa, mas que quem pode executar é só o executivo ou o judiciário. Ou um candidato a prefeito que faz uma promessa de mudar o mundo e o fundo, como se ele sozinho pudesse decidir tudo, sem o apoio do legislativo. No terceiro ponto, muito importante de analisar no candidato que vai receber o meu voto, é sobre o seu partido, sobre o grupo político que está ao seu redor e também a sua vida, a vida do candidato. Nós sabemos que se um candidato é apoiado por um determinado grupo, ele vai ter que votar para atender as demandas daquele grupo. Assim também nós precisamos de olhar também o partido, porque nem todo partido, ou quase nenhum, dá liberdade para que o candidato vote de acordo com sua livre consciência. Então é importante eu saber qual o partido, qual o grupo que aquele candidato está envolvido, E acima de tudo, qual a vida, qual o pensamento, quais as decisões daquele candidato, aonde ele tem ido, com quem ele tem andado, qual as pautas que ele tem defendido nos últimos anos, para mim ficar atento se ele não está mudando a posição só agora que é momento de eleição. Um outro ponto também é eu votar por convicção, eu ter estudado o partido, ter estudado a vida desse candidato, olhado bem as suas propostas e votar convicto que realmente eu fiz a melhor escolha.
E por último, muito mais importante do que todas as outras, ou tanto quanto, é eu votar por discernimento. Votar em pessoas que realmente, tenham liberdade. Votar em pessoas que estão de acordo com os princípios evangélicos, com os valores cristãos aos quais eu defendo. E nesse momento de escolha do voto, também é muito importante eu ficar atento a 5 perigos. O primeiro deles é quanto à notícia falsa, as fake news. Eu tenho que tomar muito cuidado para não ser atraído simplesmente por notícias ou campanhas que me chamam a atenção, que falam aquilo que eu gostaria de ouvir. Ficar atento principalmente também às pesquisas. Não votar simplesmente porque o candidato está nessa ou naquela posição, ou se está à frente da pesquisa. Não, o voto cristão é um voto consciente. Eu preciso votar no candidato, de acordo com as suas propostas, com aquilo que eu acredito e que eu estou vendo, que ele defende também aquilo que eu defendo. Segundo, não trocar meus votos por favores. A gente pensa ou tem a ilusão que a venda de voto, ou a compra de voto, melhor dizendo, é simplesmente por dinheiro. Não, mas muitas vezes acontece essa compra de voto pela promessa de um emprego, pela promessa de uma casa que eu vou receber, uma casa própria, ou pela promessa de algo que vai me beneficiar. O cristão consciente, ele sempre analisa o candidato de acordo com o bem comum, levando em consideração sempre em primeiro lugar o bem de todos. Um terceiro perigo que eu preciso ficar muito atento é quanto a votar sem analisar as propostas. Às vezes eu olho para aquele determinado candidato, vejo que ele tem uma boa e reta intenção, ele está num partido que tem a ver também com aqueles valores que eu defendo, eu gosto do partido, gosto do candidato, mas eu não olhei as propostas dele. Talvez ele é uma boa pessoa, às vezes ele está no partido certo, mas se ele não tem proposta, o que ele vai trazer para mim nos próximos 4 anos? E aí pode até acontecer que eu me decepcione com esse candidato, ou porque ele deixou de fazer alguma coisa, ou porque até não fez nada, ou pior ainda, ou começou a votar a favor de pautas que vai totalmente contra aquilo que eu acredito. Simplesmente por quê? Porque eu não analisei as propostas dele. E no quarto ponto, eu não posso olhar somente para a pessoa. Às vezes o cara é meu amigo, às vezes eu voto nele porque ele é do meu bairro. Ah não, é porque ele é da minha igreja. Certo, mas como ele é como político? Ele tem capacidade de exercer o cargo ao qual ele está concorrendo? Ele é um cara que realmente merece o meu voto? E isso vale muito para nós cristãos. Votar num candidato simplesmente porque ele é católico, de certa forma é muito pouco. Eu preciso votar nele como um representante da sociedade. Porque sim, lá na Câmara Municipal, lá na Prefeitura, ele vai me representar como cristão através da sua postura, através de suas falas, sim. Mas ele precisa de ter um conhecimento político. Ele está lá para representar os cristãos, mas agir de acordo com as necessidades do povo. E por último e quinto, ponto perigoso na hora da escolha desse candidato, é eu voltar em falsas promessas. Um candidato que a vida inteira ele nunca agiu de determinada maneira. Agora na eleição ele vem com as promessas e que irá fazer algo para a sociedade, irá agir de tal maneira, ele vai agir inclusive de acordo com as pautas cristãs. Mas se nunca fez, será que vai fazer agora? Então muito cuidado na hora de escolher o seu candidato. Olhe cada detalhe, reveja cada ponto, cada pauta que esse candidato ou aquele candidato está defendendo, Olhe cada partido, porque vê se realmente como aquele partido orientou a votação dos seus políticos no último mandato. Isso é muito importante. Assim, meus irmãos, nesse vídeo de hoje,
eu procurei trazer algo que ajudasse você a refletir quanto ao discernimento do teu voto. Mas tudo que eu disse aqui não é o suficiente. Você pode estender essa reflexão, você pode abarcar outros pontos, mas tanto ou até mais importante do que isso é orarmos para que realmente aconteça e seja feita a vontade de Deus. Você tem orado pelo seu voto? Você tem pedido ao Espírito Santo e ao seu anjo da guarda que te ilumine na hora de decidir o seu voto? Na hora de votar? Isso é muito importante. Nós da Renovação Carismática do Brasil, especialmente nós do Ministério de Fé e Política, nós estaremos na semana da eleição fazendo o tríduo, rezando o tríduo em favor das eleições. Ali também, juntamente a esse tríduo, estaremos também com trazendo os nossos exercícios espirituais, né? Jejum, oração, penitência, para que as eleições deste ano venham trazer pessoas a ocupar as cadeiras da República, pessoas realmente comprometidas com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, comprometido acima de qualquer coisa com o bem da sociedade. Eu fico por aqui. Meu nome é Gilson Daniel de Oliveira, eu estou à frente do Ministério de Fé e Política no estado de Minas Gerais. Deixo o meu abraço e o desejo de uma abençoada eleição para todos nós. Fiquem com Deus.